Agora, me empresta o seu coração. Alguém disse, certa feita, que a única geração que você tem condições de marcar é a que você está. As outras gerações ouvirão falar de você. Essa geração tem você. Eu vou repetir isso. Porque as outras gerações falarão de você. Mas essa geração tem você. E eu não acredito num Deus que cria o ser humano sem um propósito, sem um objetivo. Einstein dizia isso, ele dizia: eu não acredito num Deus que joga dardos ao céu. Eu digo isso porque quando nós entramos na Bíblia, cada personagem carrega uma história, do maior ao menor. E nesse texto em especial, a Bíblia diz que Jesus estava orando na igreja. Saindo da igreja, eles vão para a casa de Pedro. Quando eles chegam na casa de Pedro, eles se deparam com uma cena, uma mulher enferma, uma mulher febril. E Jesus, vendo a enfermidade dela, ele a pega pela mão, a enfermidade vai embora, e a Bíblia diz assim: e imediatamente ela passou a servi-los. Sabe o que esse texto me mostra, irmão? Que todos nós que não conseguimos servir, de alguma maneira estamos doentes. Você tem dificuldade de servir? Você tem dificuldade de ajudar? Você tem dificuldade de ser útil ao outro? Você está precisando que Jesus te pegue pela mão. Você está precisando entrar numa atmosfera em que o reino fala mais alto que você. Sabe, me contaram uma história, um menino desses cheio de futuro, por causa das amizades e por causa dele mesmo, ele se envolveu com as drogas, passou a ser um viciado. A sua casa, que era na zona sul, passou a ser a Cracolândia. E ali ele foi perdendo a sua saúde, a sua identidade, a sua vida. Os seus pais desesperados, medo da morte, não sabendo como lidar com o filho. Todos sem saber o que fazer. Aí um dia esse menino está na Cracolândia, e alguém chega perto desse menino e fala para ele assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, esse lugar aqui não é para você. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode te tirar daqui, Jesus pode te ensinar uma vida que você não conhece. E aquele menino que estava no fundo do poço, ele consegue enxergar a luz que se aproxima. Ele ouve a palavra não volta vazia, ele aceita Jesus ali dentro mesmo da Cracolândia. Pouco tempo depois ele está limpo, está curado. Os pais agora têm dentro de casa, não um filho rebelde, não um filho drogado. Os pais têm dentro de casa um filho curado, sarado, limpo, que fala do Evangelho. Sabe qual que é a consequência disso? Os pais se convertem também. Mas não é só a conversão dos pais que chama a atenção. Os pais eram ricos. Sabe o que eles fazem? Eles compram uma casa perto da Cracolândia, montam uma tenda dentro da Cracolândia. E agora os pais todos os dias geraram dentro deles uma missão: falar desse Jesus que mudou a vida dos filhos, que mudou a vida do filho. Então todo dia o pai entra dentro da Cracolândia e fala assim: olha, eu conheço um Deus que tem poder para mudar a vida de pessoas.
O Deus que o meu filho aceitou, tirou ele das drogas. O Deus que o meu filho aceitou, deu uma nova vida para ele. Aí a mãe do outro lado diz assim: porque o Deus que o meu filho aceitou, fez com que ele tivesse vontade de viver uma nova vida. Porque o Deus que o meu filho aceitou, o batizou com o Espírito Santo. E o menino dizia assim: e o Deus que eu aceitei, é poderoso para mudar a sua vida também. É poderoso para te fazer um novo homem, é poderoso para transformar a tua história. Aleluia! Olha para mim, escuta o que eu estou te dizendo. Quando o filho se converte, a palavra imediatamente nasce, e junto com a palavra imediatamente nasce o serviço. Por que os pais não têm dificuldade em servir? Porque estão curados. Por que o filho não tem dificuldade de falar de Jesus? Porque está curado. Irmãos, para que você acha que Deus te deu a sua inteligência? Eu fico vendo algumas pessoas que pegam a sua inteligência, se convertem em hackers, entram nas redes sociais, fazem o mal, saqueiam. Gente que usa a sua inteligência para clonar cartão. Gente que usa a sua inteligência para destruir vida. A sua inteligência a serviço do mal. Aí eu vou para Paulo. Paulo, um homem que aceitou Jesus, que decidiu que viver para Cristo era a melhor coisa que ele podia experimentar. Aí ele vai num lugar chamado Areópago. Quando ele chega no Areópago, o Areópago era um lugar onde os gregos cultuavam seus deuses. Ali várias imagens, um panteão. E como os gregos eram muito místicos, eles deixavam um lugar separado, um altar vazio. Na frente desse altar ficava escrito assim: ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham muitos deuses, mas eles tinham medo de esquecer de um nome de algum Deus, e esse Deus se irá e matá-los. Alguns historiadores dizem que houve uma guerra em que os gregos estavam perdendo a sua luta, e eles começaram a clamar por todos os deuses que eles conheciam. Nenhum deles fazia nada. Aí alguém disse assim: vamos clamar ao Deus desconhecido. E esse Deus, apesar de não ter nome, ficou conhecido como sendo o maior dos deuses. Aí Paulo chega nesse lugar, centenas de pessoas nesse lugar. Aí Paulo começa o discurso dizendo assim: varões atenienses, eu tenho visto como vocês são zelosos diante dos seus deuses. E eu tenho visto como vocês têm cultuado e falado deles. Vocês conhecem todos esses deuses. Porém hoje eu venho diante de vocês para falar sobre este daqui, esse que vocês chamam de Deus desconhecido. Esse que vocês chamam de Deus desconhecido, ele nasceu de uma virgem, cresceu. Por onde ele andou, a glória de Deus se manifestou. Paralíticos foram curados, surdos ouviram, homens tiveram a sua vida, ou as suas vidas transformados. Ele foi colocado em um madeiro, considerado um pervertido, mas ao terceiro dia a morte não conseguiu detê-lo. Ele morreu, mas desceu ao inferno, tomou a chave do diabo, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e diante dele todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que somente há um Deus, a saber, Jesus Cristo, esse homem. A inteligência a serviço do reino. A inteligência a serviço do reino. Paulo vai dizer: porque eu abri mão
todo o conhecimento que eu carrego, pela excelência do conhecimento em Cristo Jesus. Você já parou para pensar? Que se Deus diz que nós somos a luz desse mundo, sal dessa terra, nós temos que ter algo que o mundo não tem. Eu estou profetizando aqui para quem ainda tem um glória a Deus e um aleluia. Você vai chegar diante de muitos areópagos, lugares em que as pessoas pensam, mas não conhecem a verdade, lugares em que as pessoas estão ali porque ainda não chegaram à conclusão daquilo que é verdade, daquilo que é certeza, daquilo que é a primazia. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, você é a resposta para todo o aerópago que você chega, porque você não fala de você, você não pensa em você, você não vive para sentir o que você sente. Você é a resposta de Deus para a sua casa, você é a resposta de Deus para o seu emprego, você é a resposta de Deus para a sua família. O mundo tem inteligência, mas a nós Ele concedeu sabedoria. Quem pode aplaudir a Ele? Jesus, Ele é o Rei. Diga comigo assim: a minha inteligência deve estar a serviço do Rei. Mas não é só a minha inteligência que tem que estar a serviço do Rei. Você já parou para pensar na história de Zaqueu? Um homem acostumado a roubar, um homem que tinha nas suas mãos condições de usurpar da sua profissão. Aí um dia Jesus encontra com ele, ele pega Jesus e diz: Jesus, vai até na minha casa. Jesus diz: então me convém estar contigo. Aí Jesus começa a falar do reino, as verdades do reino, as boas novas sendo apresentadas. E o evangelho de Deus é tão poderoso diante de Zaqueu, que a Bíblia diz que no meio da conversa, Zaqueu é interrompido, ou melhor, Jesus é interrompido por Zaqueu. E Zaqueu diz assim: ei, Jesus, para, eu tenho que dizer uma coisa. Aí Jesus fala o quê? Ele fala: se eu defraudei alguém, se eu fiz mal a alguém, eu estou aqui para dizer que eu vou restituir pelo menos 4 vezes. Aí Jesus olha para ele e fala: hoje está entrando salvação na tua casa, Zaqueu. Porque no seu discurso, Zaqueu, o seu dinheiro voltou para o lugar que ele deve estar. Não como sendo seu senhor, mas como sendo servo. Irmão, por que você acha que Deus te dá dinheiro? Ah, pastor, Deus me dá dinheiro para comprar uma casa. Claro que Deus te dá dinheiro para comprar uma casa, Ele te ama. Deus me dá dinheiro, pastor, para comprar minha moto, para realizar meus sonhos. Concordo. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Ele veio para que a gente tenha vida e tenha vida em... Então claro que Deus tem isso para a minha vida. E já quero te ensinar uma coisa. Às vezes o pastor está aqui na igreja e a gente lança desafios, ofertas. Nem todas têm teu nome. Algumas vezes eu falo assim: olha, eu estou desafiando aqui você que quer passar por isso, quer viver isso, a entregar uma oferta. Você está aqui na igreja e Deus fala: não é com você, continua aí do jeitinho que você está. E
E o problema nunca será esse. O problema é quando a gente está dentro da igreja e o pastor fala daquilo que Deus está falando com você. E mesmo Deus falando com você, você não consegue fazer. Você acha que Zaqueu, quando ele dormia, ele não sabia que o que ele fazia era errado? Ele não sabia que ele precisava de mudança? Claro que ele sabia. Mas ele precisava de um encontro com Jesus para mudar. Eu volto a falar. O problema é que em muitas áreas da vida da gente, a gente é doente. A gente está tão acostumado com as pessoas querendo tirar o nosso dinheiro, roubar o nosso dinheiro, com as pessoas que enganam, que fazem o mal, que quando a gente vem para a igreja, a gente não deixa isso para lá e continua pensando como a gente pensava. Irmãos, o seu dinheiro em primeiro lugar, ele serve a Deus. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem é do mundo vai derramar o seu dinheiro no mundo, mas quem é do céu vai entregar o seu dinheiro para o céu. O seu dinheiro em primeiro lugar é de Deus, porque Deus em primeiro lugar é você. Quem está me entendendo? Quando você entrega o seu dinheiro, meu irmão, você não está entregando o seu dinheiro, você está entregando o seu coração, você está entregando a sua inteligência, você está entregando o seu propósito, você está fazendo o seu propósito se cumprir, porque o meu propósito se manifesta quando eu falo, o meu propósito se manifesta quando eu vou, mas o meu propósito também se manifesta quando eu entrego. É através do seu dinheiro que a gente compra tudo. A gente compra a câmera, a gente compra o som, a gente abre obra, a gente dá cesta básica para quem não tem. E eu lembro da história do cara da Colgate. Colgate, essa marca tão famosa de pasta de dente, que significa Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, Colgate. E o cara, quando foi fazer essa marca, ele disse: Deus, se o Senhor honrar, eu vou dar 30% de tudo que eu ganhar para o Senhor. E aí ele começou a trabalhar e Deus foi honrando a vida dele. Aí ele disse para Deus: Deus, eu não vou te dar 30, eu vou te dar 40. Deus continuou honrando a vida dele. Ele falou: Deus, não vou te dar 40. No final da vida dele, ele não dava 40, ele dava 70% de tudo que ele ganhava. Aí você vai dizer assim: pastor, mas aí é demais. Ele dava 70% de tudo que ele ganhava para a igreja, para Deus. Mas sabe quanto que ele recebia por mês? Cerca de R$1,5 milhão. Valeu a pena? Valeu a pena? Então você que está aqui hoje, eu quero te convidar, meu irmão, a aprender a servir com o seu dinheiro. Eu quero aprender, eu quero te ensinar hoje a servir a Deus com a sua inteligência. Eu quero te ensinar hoje a servi-lo com a sua saúde. Eu profetizo que está todo mundo saudável aqui, diga aleluia. Agora presta atenção aqui nos meus dedos. Isso aqui é você aos 20. Isso aqui é você aos 30. Isso aqui é você aos 40. Isso aqui é você aos 50. Isso aqui você aos 60. Eu vou tirar o microfone, mas olha aqui. 20, 30, 40, 50, 60. Depois ninguém sabe. A Bíblia diz que depois dos 70 anos é enfado da carne. Olha quantos anos Deus te dá de saúde. Eu estou nos 40, graças a Deus, então eu estou na melhor parte. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é qual legado eu estou deixando com o tempo que eu tenho. O salmista vai dizer assim: então ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. 20, 30, 40, 50, 60 anos. Quando você vai em alguns hospitais, quando a pessoa está para morrer, sabe qual que é a frase mais dita? Eu queria ter mais tempo para evangelizar. Eu queria ter mais tempo para falar de Deus. Eu queria ter mais tempo para servi-lo. Por que não fez isso?
Por que não se doou? Por que não se entregou? Irmãos, teve uma vez que eu acordei com uma profunda dor de cabeça e tinha um evento muito grande. E eu com uma dor de cabeça que não passava. Eu disse, não vou. Liguei para o pastor Leandro, disse, pastor Leandro, estou passando mal. Nós temos um evento hoje gigante. Mais de 1000 diáconos vão estar reunidos, mas eu não vou conseguir pregar. Queria colocar outra pessoa no meu lugar. Aí ele disse comigo assim, dor de cabeça não é desculpa para faltar. Toma um remédio e vai. E eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, o louvor começou a acontecer, as pessoas começaram a adorar, e eu tinha me esquecido de uma coisa, pode ser que você já se esqueceu. Aonde Jesus está, o milagre sempre pode acontecer. Nenhum lugar é normal quando Deus se faz presente nele. Fui para lá com dor de cabeça. No meio do evento já não havia mais dor de cabeça. É a mesma coisa que eu estou profetizando para você aqui. Todos os problemas que você chegou aqui na igreja com eles vão ficar aqui na igreja, porque Deus vai te levar embora com paz, com saúde, perseverança e com seu milagre. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Fizemos o evento. Quando o evento acabou, me chegou uma senhora de quase 90 anos. Pediu para tirar uma foto comigo. Quando terminou, ela falou, pastor, na verdade eu queria conversar com o senhor. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou, conversa com meu filho. Eu falei, conversa o quê? Ela disse, olha, meu filho, pastor, ele não quer mais que eu trabalhe para o diaconato, que eu sirva no diaconato. Tem quase 40 anos que eu sirvo no diaconato. Só que tem um problema. A minha idade está pesando. E as minhas pernas começaram a falhar. E eu disse para o meu filho assim, nem que seja de cadeira de rodas, mas enquanto eu tiver vida, eu quero servir a Deus. Aí sabe o que Deus falou comigo? Uma mulher com quase 90 anos, querendo servir. Você com uma dor de cabeça, pronto a deixar de servir. Você está entendendo por que quando a gente chegar diante de Deus, o maior não é aquele que tem um status, o maior não é aquele que tem doutorado, o maior não é aquele que tem mestrado, o maior não é aquele que é pastor. É por isso que quando a gente chega diante de Deus, meu irmão, o maior é aquele que serviu. É por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, você pode ser grande diante de Deus, você pode ser maior do que seu pastor diante de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou na sua vida é a sua missão, e se você cumprir a sua missão diante de Deus, você se fez grande. A gente é que dá desculpa. Você precisa entender uma coisa: o que você faz no mundo é a sua ocupação. Qual que é o seu trabalho? Eu sou professora, pastor. Eu sou secretária, pastor. Eu mexo com isso. Eu sou da enfermagem. Eu sou advogado. Isso é a sua ocupação. É onde Deus te plantou, o seu serviço. E dentro da igreja? Dentro de igreja não existe ocupação. Dentro da igreja existe missão. Porque do mesmo jeito que eu tenho um trabalho a cumprir lá fora, eu tenho um trabalho a cumprir aqui dentro. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e esse corpo precisa funcionar. Pastor, mas eu só sei costurar. Então costura para Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês hoje aqui, básico. Essa bonequinha aqui, quem fez foi minha mãe. A minha filha já ganhou dezenas de bonecas. Bonecas de R$100, bonecas de R$200. Sabe qual a boneca que ela não larga? Sabe qual a boneca que ela dorme? Sabe qual a boneca que quando a gente vai viajar é obrigado a levar? Essa aqui. Provavelmente a mais barata, mas que foi feita por mãos missionárias. Meu irmão, qual que é a sua desculpa?
Às vezes você vem para dentro da igreja, aí você fala assim: puxa vida, essa igreja está muito boa, só está faltando uma coisa para ela. Mas você não tem coragem de pegar um envelope de oferta e dizer assim: estou ofertando esse valor para que isso seja comprado. Dificuldade de servir. Eu já vi gente, meu irmão, chegando aqui na igreja, vê uma cadeira suja, ao invés de sentar, ou melhor, ao invés de limpar a cadeira, ele assenta na cadeira do lado. Por quê? Porque eu não vim na igreja para servir, eu vim para ser servido. Quando você deveria chegar lá no banheiro, pegar um pano, chamar a pastora Elza, pegar um pano, chegar diante dessa cadeira e dizer assim: assim dizem Colossenses, porque tudo quanto fazemos ou façamos não para homens, mas para o... Teve um irmão, ele disse assim: pastor, nós somos para a igreja do Pyeongchung, na Coreia, a maior igreja do mundo. Quando nós chegamos lá, o louvor é um louvor que deixou todos nós espantados. A palavra do David Ong-chung nos deixou amortecidos. Mas você sabe o que nos deixou mais espantados? Ele disse assim: foi quando nós vimos o primeiro-ministro do país chegando numa limusine, desceu do carro. Quando ele desceu do carro, tiraram a roupa dele, colocaram o uniforme do diaconato, numa das mãos um balde, na outra mão uma vassoura, e disseram para ele: a sua missão hoje é o banheiro. Irmão, você já parou para pensar o que é você entrar dentro da igreja e ver um ministro do STF lavando banheiro? O que é você passar aqui na porta da igreja e ver o presidente do Brasil colocando tijolo, servindo como pedreiro no dia? É por isso que quanto maior a gente é, mais a gente serve. Não tem nada mais poderoso no evangelho do que o serviço. Os discípulos discutindo com Jesus, dizendo: olha, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Na verdade, eles com muito medo de ser o menor. Por quê? Porque a função do menor era lavar os pés. Aí Jesus olha para eles e fala assim: essa briga pode acabar. Por quê? Ele diz: porque quem vai lavar o pé de vocês sou eu. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E por onde ele passava, ele servia. Por onde ele passava, ele mudava. Por onde ele passava, ele transformava. Jesus é tão bom, meu irmão, mas tão bom, que ele tem coragem de olhar para mim e para você, sendo Deus, e dizer assim: então vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu continuo servindo vocês. Eu tiro a depressão, eu tiro a ansiedade, eu tiro a síndrome do pânico, eu mudo o casamento, eu liberto o drogado, eu tiro o vício, eu mudo a sociedade. Eu não parei de servir. Quantas vezes você já entrou dentro da igreja e você disse assim: estou desempregado, Jesus, não sei o que fazer. Sabe o que você está falando para Jesus? Me serve, abre a porta do emprego para mim. Quantas vezes você chegou aqui dizendo assim: Jesus, se não tiver uma palavra hoje para mim direcionada, eu me mato. Aí quando acabou o culto, você foi servido. Jesus falou com você, tirou esse medo, tirou essa depressão, a raiva foi embora, ele te serviu. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade em servir? Tem uma passagem que eu acho muito linda, no livro de Atos 20, ele vai dizer assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário, auxiliando os enfermos, e recordando das palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do quê? Meu irmão, quem está servindo está dando. Posso te fazer uma pergunta? Como que você enxerga o seu serviço para Deus? Qual o serviço que você presta para Deus dentro da sua igreja? Aonde você se encaixa nesse universo chamado Reino de Deus?
você chegar diante de Deus, o que você vai ter para falar para Ele? Eu servi o Senhor em... Porque se você não serviu até hoje, quer dizer que está na hora de começar. Ele está voltando. A palavra diz que a seara é grande, mas poucos são aqueles que querem ir para a seara. Então você está aqui, eu estou aqui, e nós só temos esse tempo chamado agora. Eu queria te convidar a uma mudança de mentalidade. Semana passada, o primeiro pilar foi o pilar do crescimento, e nós falamos aqui sobre a importância de crescer. Hoje nós estamos no segundo pilar, e o segundo pilar é serviço. Agora presta atenção. Uma mãe tem 2 filhos, um de 4 anos e um de 10. Aí ela precisa de uma coisa, ela pede para o de 4 ou ela pede para o de 10? Por que ela pede para o de 10 e não para o de 4? Porque o de 10 é maior do que o de 4. O de 10 cresceu, o de 4 ainda não cresceu, está crescendo. Você precisa aprender a crescer, porque quando você crescer, Deus vai começar a pedir coisas para você. Se Deus ainda não te pede nada, é porque Ele te enxerga ainda como uma criança. Quando Jesus fez 30 anos de idade, Ele se transformou em um homem. E nos 3 anos do seu ministério, a única coisa que Ele fez foi servir. A última frase dele, ou a penúltima frase dele foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, servindo a nós todos. E Ele disse: então está consumado. E depois Ele morreu. Sabe quando você tem o direito de morrer? Depois que o seu serviço for deixado. Porque quando você deixa o seu serviço, você também deixou o seu legado. E eu estou profetizando aqui para essa igreja, que nenhum de nós vai partir dessa terra sem que o seu legado seja firmado e alicerçado na história dessa igreja. As pessoas não poderão falar do Laguna sem falar da tua história. Quem acredita nessa palavra, dá uma salva.